Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma conversa aqui que a gente vai trocar experiências e conhecimentos. Olá, bem-vindos! Muito bem, gente, o tema desse vídeo aqui é o seguinte, né? Porque às vezes em várias escolas iniciáticas, Rosa Cruz, Eubiose, por exemplo, né? A gente estuda, tem na pauta dos estudos, dos graus iniciais, o estudo da cosmogênese e da antropogênese. Mas afinal, para que estudar isso tudo, né? Eu já me fiz essa pergunta. Eu já me fiz essa pergunta, né? Para que estudar? Para que saber uma coisa que está longe, que está distante da gente, da nossa realidade tangível, palpável e imediata? Mas se você Qual a não, importância se disso? você não estuda a origem das coisas, como é que você vai saber quem é você? Bom, o que acontece? Nós temos hoje muitas pessoas que se sentem perdidas, sem rumo certo na vida. Para onde que eu vou? Né? Qual religião que eu sigo, qual escola iniciática, qual conhecimento esotérico que eu vou aplicar na minha vida, não é verdade? Muito bem. Olha, para você saber tudo isso, a primeira coisa começa com você mesmo. Você tem que se perguntar, fazer aquelas perguntas da filosofia, né? Quem sou eu? De onde que eu vim? Para onde vou? Essa pergunta básica e Uhum. milenar, centenária da filosofia. Sim, O mineiro fala Dom Covim, Prom por Covô, favor. Dom Doutor, não é verdade? Então, a gente começa, o mundo, o nosso mundo individual, meu, seu, começa a gente no centro. Uhum. As soluções, elas têm que partir de você, o caminho, a orientação. Então, você tem que olhar para dentro de si, tá? Então, assim, aqui no plano físico, né? A gente tem muito essa coisa de. O mineiro fala, né? Filho de quem? Você é filho de quem? Para localizar a pessoa, para saber, né, o que ela faz, da onde que ela Localizada, vem. onde que veio, né? Pois é. Então, assim, né? Filho de quem? Então, olha, aqui no físico a gente é, sou fulano de tal, neto de cicrano, bisneto de Beltrano, não é assim que a gente fala? Aí Uhum. você vai localizando a sua história, a sua origem, né? Então, nós somos, olha, o resultado genético, né? Nós somos o resultado genético desses nossos ancestrais. Sem eles, a gente não existiria. Existem até filmes aí de fantasia, de viagem Uhum. no tempo, né? E que volta no passado e há o risco de a pessoa nem ter nascido, se o pai morrer, se o avô morrer, né? Alguma coisa assim, Uhum. ou se casar com outra pessoa. Eu costumo dizer que a gente vive em cima dos mortos, É, né? Porque, né, vai vindo e então a gente, de fato, a gente vive em cima dos mortos. Uma palavra mais bonitinha, a gente vive em cima dos nossos, não em cima, a gente vive a partir dos nossos ancestrais. E é isso para todo mundo, gostando ou não. muitas tradições cultuam os ancestrais, né? Os orientais, A os japoneses, maioria, né? os antigos, né, da África também, grande parte, né, esses que não são tão cristãos, vamos dizer assim, né, da antiguidade, todos eles, esses povos antigos, eles cultuam os ancestrais. Tem até a festa dos mortos, Sim, sim. né? Aí você pode dizer que tem Que o o festa catolicismo da trouxe para os Santa finados. Muerte, tem o Solen, tem os finados, então, o catolicismo tem os finados. Os finados nada mais é do que cultuar os ancestrais, né? De uma roupagem mais nova, Né? entre aspas, aí. Você vê que todo mundo não, mas muitas pessoas vão no cemitério, levam flores. Isso é cultuar os ancestrais. E assim, você pode achar, falar, ah, não, mas o passado já passou, não me interessa quem foi meu avô, meu bisavô. Mas não é legal, né? Aquela pessoa chegar e falar, olha, eu sou de família tal, fundadora de cidade tal. Isso tem o peso, né? Aqui no plano social nosso, né? E é interessante, a Letícia, ela tem brasão da família que ela pertence. Brasão, a história lá de trás, né? Eu não, né? A Dama e o vagabundo. Ela tem. Principalmente, eu estava até olhando essa semana antes de ontem, né? 10, não quer, 10 famílias que, como é que fala? Da nobreza aqui no Brasil, né?
Aí a primeira, né, foi como é que é o nome? Os Bragança, né, que fundaram e tal, tal, a história. Eu sei que a minha estava em terceiro, Castro. Castro era o povo do castelo, né? Tem E brasão. tem brasão. Então, em terceiro lugar, assim, da importância, né? Eu não lembro o segundo. O primeiro era acabei de falar, Bragança, né? O Bragança. terceiro era os Segundo Castros. deve ser Orleans, né? Eu Bragança, acho que é Orleans, Orleans, Bragança, possivelmente. Orleans. Depois juntaram as famílias. E tem um outro sobrenome, né? Que também não é muito conhecido, não, né? O Vieira Não, o Vieira não é conhecido. não é, O Vieira também tem brasão. tem brasão. Uhum. Mas tem o Magalhães. É, o Magalhães, que é Você ouviu falar do Estreito de Magalhães? Do Fernão Fernão de Magalhães. Magalhães? Então, Magalhães fez parte da história aqui, né? Que veio para as Américas, aquela ia para as Índias. Procura aí, tem até um filme com Orlando Bloom, se eu não me engano. Filme até acho que de 2 anos atrás. Foi o primeiro navegador que circundou a planeta Terra. Tem toda uma história e ele explica ali por que veio, né, para cá. É o Fernão Magalhães. Então, não é legal, não é importante a gente ter essa referência sobre a nossa história? Nós estamos falando aqui no físico, mas só para você ver que aqui a gente sabe, a gente vê, né? A importância da ancestralidade. Pois daqui a pouquinho a gente vai para o vertical, né? Tipo assim, Vai para o espiritual. isso não muda nada. Pode ser que não, Muda, mesmo. faz diferença. Mas assim, é legal você saber de onde que eu venho, porque quando eu sei de onde eu vim, fica mais fácil saber para onde eu vou, não é? Não, mas já pensou se alguém se apresentasse, olha, eu sou descendente de Jesus. Opa! Sou descendente de Davi, do rei Salomão. Nossa, né? Bom, aqui no plano físico, nós temos por exemplo, os secretários executivos dos ministros de Estado, lá em Brasília, né? Vamos lá, tem um cargo lá, secretário executivo. Esse secretário executivo, lá em Brasília, do governo federal, possivelmente da pasta dele, seja de que pasta for, de saúde, de educação, né? Vai ter contato com o secretário executivo do Estado, do governo do Estado, certo? E o secretário executivo da pasta dele no governo do Estado vai ter contato com o secretário executivo do governo municipal. Você percebe? Então, há uma hierarquia, há um elo, há um caminho a ser seguido, né, para você conseguir os resultados. Aí você fala, tá, e daí? Eu nunca precisei de política na minha vida, né? Eu não vou precisar agora. Tá bom, política pode ser que não. Mas se você quer um rumo, se você quer se direcionar, saber para onde que você vai e ter uma noção mais clara sobre isso, né? Aí a gente precisa ter a nossa consciência espiritual. E a consciência espiritual começa com a identificação. Quem sou eu? As perguntas filosóficas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Bom, eu já falei aqui, você está acostumado a ver nossos vídeos, né? Para mim, o esoterismo, a espiritualidade tem que ser prática, tem que ser útil. Não adianta a gente ficar viajando na maionese. Não. Pé no chão. Realidade, aqui e agora, né? O que a gente pode mudar a nossa vida nesse instante, né? No instante seguinte, tá? E o que está dentro da gente também, porque as pessoas só veem o que está fora, né? É o outro, é o ator, é o jogador de futebol, é o político, né? A espiritualidade que está lá fora, e o que está dentro? Esse é o ponto inicial, é o que está dentro, né? Que aí bate com o que você falou. Então a gente tem que estudar a espiritualidade, o esoterismo, né? E aí vem, de novo, aí vem a pergunta. Agora no plano físico, agora nós estamos falando horizontal, agora vem no vertical. Quem sou eu? Espiritualmente, de onde eu vim e para onde eu vou? Qual é o meu caminho? Qual é a minha direção? Percebe a diferença? Isso faz, liga a razão da existência da pessoa. Existe, assim, uma informação estatística, Letícia, muito interessante, não sei se você sabe, que os países mais evoluídos e desenvolvidos aqui no planeta Terra, que são ateus, ou que tem uma maioria da população é ateia, tem um alto índice de suicídio. Por quê? Porque a pessoa, fisicamente, ela já conseguiu tudo, já fez tudo, não tem sentido. Tem dinheiro, tem tudo Para que que quer, ficar né? vivendo?
né? Por quê? Porque não tem essa visão espiritual. Ela não sabe quem ela é, qual é a missão dela e o que ela cabe fazer, qual é o caminho dela. Não é verdade? Olha, como você está falando de país, a Índia, por exemplo, né, que é um país muito pobre, e as pessoas lá vivem muito tempo, e vivem naquilo e na espiritualidade, tentando se encontrar, e vivem muitos anos, É. né? Então, tem essa coisa aí da espiritualidade. Só que o que acontece? Nós vivemos como uma amnésia espiritual, né? No esoterismo chama-se Maia, ou ilusão. A gente vive num mundo de Maia, de ilusão. É que nem o Big Brother Brasil. Você já assistiu o Big Brother Brasil? No começo, ele sabe que aquilo é uma fantasia, aquilo lá, né, existe um mundo lá fora, mas vai passando o tempo e para eles aquela realidade é a única que eles conhecem, que eles vivem, que ele existe. É o que acontece conosco aqui, né? A gente, não é o caso desse momento, desse vídeo, né? Mas a gente vem com a memória apagada sobre os nossos passados. E ainda bem, porque senão ia ter muita gente matando os outros aí, ó, com desculpa de vida passada, tá? Só que mesmo a gente não sabendo, olha, na Bíblia está escrito: vós sois deuses. Você procurar lá no Salmo do Asaf, né? O Salmo 82:6, e também em João, né? Em João 10:34, em João, Jesus cita esse Salmo do Asaf, Jesus. Né? O João, ele relata Jesus citando esse Salmo. Vós sois deuses. Então, ser Tá? filho de Deus, Deusinho é. Percebe? Então começa aí, opa, que legal, que bacana, sou rei, eu tenho um estirpe, que nem a Letícia, ela tem um sangue azul que corre de alguma, nem que seja um pouquinho, na nossa veia corre. Não é azul não, gente, é vermelho, tá? Tá ok? Bom, então, olha, quando a gente estuda a criação, né, cosmogênese e antropogênese, eu estudo a criação como um todo. A criação é como as raízes de uma árvore, né? É como se você estudar a árvore cabalística, né? Bem tradicional, aquela árvore da vida, a árvore cabalística, né? Então, é como se fosse uma raiz. Você sai de uma unidade, ela se ramifica, essa unidade em dualidade, né? Essa dualidade vira um ternário e vai se ramificando. É como se fosse uma... É Né? que nem a árvore genealógica, a árvore da vida também. Né? O quantos tataravós você teve, né? Você vai pegando para trás, teve um monte até chegar a você aí, né? Então, a árvore genealógica também. E para frente também vai ter, Sim, né? Se você é pai, mãe, você tem filhos, os filhos vão se casar, vão ter outros filhos, seus netos, né? Que vão se casar e vai ter os seus bisnetos. Percebe? É sempre uma ramificação, tá? Por isso que, né, é realmente esse estudo da criação. É assim que a coisa acontece. Okay? Mas, lá na origem, lá no início de tudo começou com o quê? Com Deus, com a unidade. Então, é aquilo que fala, né? Somos todos um. Tem até um site famoso, muitos esoteristas falam isso, somos todos um, né? Há o cumprimento na Igreja Católica, né? Nós somos irmãos em Cristo, por exemplo, tá? Por quê? Porque, de fato, no fundo, lá na essência, nós somos Deus. Nós temos uma fagulha, que nem, né, o nosso, sei lá, a unha do dedo mindinho direito, né? É eu? Não, ela é um pedaço meu. Mas eu sou essa unha? Sou. Então, Deus é em nós. Tá? Nós somos uma fagulha, uma partícula de Deus. Nós somos Deus em essência. É que nem seria o filho e o pai, né? O filho é o pai? Não, é uma pessoa diferente. Mas ele tem o DNA, uma fagulha? Tem. E você fala, você é filho de quem? Ah, eu sou filho. Ah, mas aquele cara lá é isso, aquilo outro, é empresário, fez isso, aquilo outro, né? Ou é um estudioso, é uma referência e tal. Em Minas acontece muito isso. Você traz isso, ok? E na criação a gente já foi muito longe, sabe? Então a criação é como se fosse um U, né? Ou um círculo, ok? E nós estamos na parte aqui embaixo, nós já manifestamos, já descemos planos por planos, já estamos no máximo de manifestação. Estamos no momento da virada, né? Estamos no momento de
voltar. O máximo da matéria e da densidade, né? Isso, máximo da matéria e densidade. Agora nós vamos começar um caminho de retorno para Sutilização. Deus. De volta. Sutilização, de retorno à nossa origem, à nossa fonte. Só que isso não é de hoje para amanhã, não, tá? Mas tem que começar uma hora. A gente tem que dar os passos. Também ficar esperando, sentado lá, tocando viola, não vai acontecer. A gente tem que, né, saber qual é o caminho. Tá bom, eu vou voltar para cá, mas qual é o caminho? Que casa? Qual que é a minha casa? Lembra que eu falei lá do secretário executivo? Então você tem que, se você quer chegar lá em Deus, né? Você tem que ir devagarzinho, começar pela sua cidade, né, da cidade para o governo do estado ele é para o governo federal, aí você chega no presidente da república, sabe? É um processo, né, inverso, tá? Então, gente, olha, estudar cosmo e antropogênese é a gente estudar a nossa árvore genealógica divina. Nós somos filhos de qual Deus? Qual é o nosso raio de criação? Normalmente tem essa expressão também no esoterismo, que é o raio da criação ao que a gente pertence. Tá? As hierarquias são nossos ancestrais, são a nossa família. Nossa família. Tá? Então, olha, você estudar os deuses, ou os sóis, porque em esoterismo, um sol, uma estrela é um deus, é uma divindade, é estudar nossa própria história espiritual. Por isso, né, que o estudo dos deuses foi proposto por diversas mitologias e pela própria astrologia, ou ciência estelar, a ciência das estrelas, dos sóis, dos deuses. Olha só, caiu a ficha. Todo povo tem sua mitologia. Sim. Por quê? Agora você está entendendo por quê, né? Então, olha, o estudo das hierarquias espirituais nos ajudarão a lembrar de nossa origem e realidade espiritual. Tá? Então, quando a gente estuda, vai mexendo, né, nessas memórias nossas. Então, aqui, olha, está aqui um resumo, né, uma síntese da estudo de cosmogênese e antropogênese junto, né? Isso aí é um resumo da Sociedade Brasileira de Obiose, mas tem muito conhecimento da teosofia também, tá? Isso aí você encontra na internet, isso aí, né? Não é nada privado, nada secreto, né? Mas está aí, né? Então é uma coisa que dá para você estudar, dá para você entender, tá legal? Então, olha, uma coisa muito importante que eu falei lá no começo. Quem sou eu? Saber o seu nome é saber a sua missão, é saber de onde você veio e para onde você vai. O nosso nome é a nossa realidade. E por isso que as escolas iniciáticas falam tanto do autoconhecimento. É muito importante você saber de você, né? Então, olha, se a gente lembrar de nossa genética espiritual, de onde viemos, quem somos, saberemos o porquê viemos, qual a razão, qual é o sentido, por que a gente veio, por que a gente está aqui, e para onde vamos, e mais ainda, melhor ainda, né? Qual o caminho que a gente deve tomar. Qual é o caminho? Aí você deixa de ser perdido. Mas as pessoas também são perdidas porque elas querem saber o que estão fora. Eu quero saber a origem da família do jogador de futebol. Gente, não interessa, não muda a sua vida. Não muda a sua vida. Você tem que saber de você. O que o vizinho fez, se ela tá namorando quem. Tô nem aí. E você? Vai ficar nessa? Olhando para fora? Olha para dentro. O que o artista de televisão fez. Então, gente, por exemplo, que nem eu. Eu lembro, eu sei de 5 nomes, né? Eu tenho um nome de nascimento, tenho um nome que é mais conhecido, porque eu mudei legalmente na justiça, eu mudei meu nome, né, por uma razão de numerologia, então já são 2 nomes, tá? Eu sei o meu nome cósmico, sei o meu nome angélico e sei o meu nome divino. Mas aí você pode ficar, qual é, Joelito, ficar curioso, mas para você vai adiantar saber os seus nomes, não os meus. Não altera em nada você saber. Você pode dar, não acho que não é não, Joelito, acho que você está enganado. Na hora que você souber o seu nome, é a sua identidade, vai encaixar. Você fala, pô, é isso mesmo, não é? Você se encaixa, sabe?
E cada degrau dessa hierarquia é uma identificação, é uma vibração. Então pode ter um nome diferente, Uhum. tá? Também tem, acho que 5 nomes, né? Com Tem o nome certeza. espiritual, tem o nome, né, Letícia, que todo mundo conhece, que é o que está no batismo, que é o Castro e tal, que você falou. Tem o nome artístico, que a galera conhece, tem o nome espiritual e tem um nome bem original, que é bem antigo. Então, são 5 nomes. Ok? Então, assim, nós não estamos falando do que a gente desconhece, não. A gente sabe o que a gente está falando para você aqui, tá? A gente sabe, Não né? é assim, eu vou escolher ter 5 nomes agora. Não, não é assim. E outra coisa, não é Eu ninguém queria que ter um conta, só. não é ninguém que conta pra gente, não, viu? Não tem nenhum humano aqui, pessoa encarnada, que vai contar pra gente qual é o nosso nome. Porque existem algumas tradições, né? De nome. Tem local que a pessoa escolhe um nome místico. Tem local que o mestre lá que fala qual é o nome. O nome é algo seu, particular, privado e secreto, muitas vezes. Você entendeu? E ele é revelado para você quando você se esforça para tê-lo. Tem uma passagem bíblica que fala, ó, bater e abre-se-ar-vos-á. Você tem que bater na porta, você tem que buscar, você tem que anelar, você tem que ansiar, você tem que se esforçar em se conhecer, e aí vem Estar aberto, né? estar Tem aberto. nome que escolhe, meu nome artístico eu escolhi. Mais ou menos Ah, mas aqui no escolhi. físico, meu nome foi meu pai e minha mãe que escolheram. É, Quer dizer, o nome de batismo, né? O outro fui eu que escolhi. Quer dizer, eu também não escolhi, não, né? O Juarez me disseram que foi o nome que eu tinha quando eu era um dono de castelo na Espanha, numa vida anterior. Então, automaticamente eu não escolhi. Mas eu aproveitei porque já era um nome que tinha a ver comigo, tinha uma vibração comigo. Tá certo? Bom, afinal, qual é o seu nome? Quem é você? De onde você veio? E para onde vai? Por qual caminho? e a vibração do seu nome vai te indicar o caminho. No final, será a nossa reintegração com a fonte, com a origem, voltar para casa, voltar a Deus. Certo? Olha, nós esperamos que você tenha entendido a importância que é estudar cosmo e antropogênese, né? A importância disso no seu futuro, para o seu caminho, porque o mesmo caminho que nós fizemos para descer, a gente vai fazer para subir, É tá? assim, Com consciência. A diferença é que a gente vai conscientemente agora. a gente está falando da gente, quem sou eu e tal. Só que quando você for estudar a cosmogênese, você vai estudar a origem do universo, É. né? Dessas energias, dos planetas, do universo, de como a coisa se formou. Então, para entender isso, primeiro a gente estuda a gente, o micro, né? Que aí você vai entender o macro, porque é uma coisa tão gigante que senão você fica viajando, né? Mas o que é isso? Como assim? Então, estude você primeiro, depois você vai estudar a cosmogênese e você vai entender bem melhor, porque o negócio é bem amplo, gente, vai muito mais além da nossa consciência e vã filosofia, entendeu? É de cima para baixo. Você estuda cosmogênese e estuda você, o autoconhecimento. E as coisas vão se encaixando, vão se integrando. Certo? Cosmogênese como é que fala? É o estudo do cosmo, da formação do cosmo, não é isso? É. E das hierarquias, né? Das hierarquias, como está aqui nessa tabelinha aqui. Tá E o certo? E como antropogênese é o do homem, estudo do homem, do ser das humano. humanidades, né? Já No manifestada aqui. geral, manifestada no físico. Cosmogênese, olha, você estuda a manifestação, os deuses, vamos dizer assim, tá? Antropogênese, você vai estudar as humanidades, tá certo? Agora, é o que nem a Letícia acabou de falar, que é muito importante, que eu estava me esquecendo, amor, foi muito bom você ter lembrado. Quando a gente estuda cosmogênese ou mesmo antropogênese, você não fica só em você, você vê as outras. E é importante para você ver a interação, o sentido. Não tem uma melhor do que a outra, não. Não, sabe? Tudo se São encaixa. complementares, são importantes. Uma é importante para a outra E também. tudo se encaixa. Tudo se E encaixa. você faz parte desse todo aí.
Então, em resumo, quem é você? Qual é o seu nome? De onde você veio? Para onde você vai? Qual é o caminho? Vamos voltar para casa? Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Opa, só voltei aqui. Vamos só agora aqui.